Capítulo 24. Um novo compromisso. Exausto de 2 dias de cavalgada, Gavin sentou-se no topo de Challenge, em uma colina baixa a sudoeste de Tarvalon. Este campo deveria estar verde com a chegada da primavera, mas a encosta diante dele tinha apenas ervas daninhas mortas e desgrenhadas, mortas pelas neves do inverno. Tufos de teixo e pau preto surgiam aqui e ali, quebrando a paisagem marrom. Ele contou mais do que alguns estandes que agora eram povoados apenas por tocos. Um acampamento de guerra devorava árvores como famintos voodnaros, usando-as para flechas, fogueiras, edifícios e equipamentos de cerco. Gavin bocejou. Ele havia se esforçado muito durante a noite. O acampamento de guerra de Bryni estava bem cavado aqui e era uma agitação de movimento e atividade. Um exército tão grande gerava caos organizado, na melhor das hipóteses. Um pequeno grupo de cavalaria montada podia viajar com pouca bagagem, como os Yoglings de Gavin. Uma força como essa poderia crescer para vários milhares e permanecer magra. Dizia-se que cavaleiros experientes, como os Saldeus, conseguiam administrar bandos maiores de 7 ou 8 mil homens, mantendo ao mesmo tempo sua mobilidade. Mas uma força como a que estava abaixo era uma fera completamente diferente. Era uma coisa enorme e espalhada, no formato de uma bolha enorme com um acampamento menor no centro, que provavelmente continha as Aes Sedai. Bryni também tinha forças ocupando todas as cidades-ponte em ambos os lados do rio Erynin, efetivamente cortando a ilha do suprimento terrestre. O exército agachou-se perto de Tarvalon como uma aranha observando uma borboleta pairando do lado de fora de sua teia. Linhas de tropas entravam e saíam patrulhando, comprando comida, levando mensagens. 12 em dezenas de esquadrões, alguns montados, outros caminhando. Como abelhas deixando a colmeia, enquanto outras voltavam a enxamear. O lado leste do acampamento principal estava lotado com uma mistura de barracos e tendas, a ralé normal de seguidores do acampamento que se reuniam em torno de um exército. Perto dali, logo dentro do limite do acampamento de guerra principal, uma paliçada de madeira, talvez com 50 metros de largura, erguia-se em um anel alto. Provavelmente um posto de comando. Gavin sabia que tinha sido visto pelos batedores de Bryni quando se aproximou, mas ninguém o havia parado. Eles provavelmente não fariam isso, a menos que ele tentasse ir embora. Um homem solteiro, vestindo uma capa e calças cinzas decentes, com uma camisa branca rendada, não era de muito interesse. Ele poderia ser um mercenário, vindo pedir um lugar nas fileiras. Ele poderia ser um mensageiro de um senhor local, enviado para reclamar sobre um grupo de batedores. Ele poderia até ser um membro do exército. Enquanto muitos daqueles na força de Bryni usavam uniformes, muitos outros usavam apenas uma simples faixa amarela nas mangas de seus casacos, ainda não podendo pagar por uma insígnia adequada para ser costurada. Não, um homem solteiro se aproximando do exército não era um perigo. Um homem solteiro cavalgando para longe dele, no entanto, era motivo de alarme. Um homem chegando ao acampamento poderia ser amigo, inimigo ou nenhum dos dois. Um homem que inspecionou o acampamento e depois foi embora era quase certamente um espião. Contanto que Gavin não fosse embora antes de deixar suas intenções claras, os batedores de Bryni dificilmente o incomodariam. Leve, mas ele poderia usar uma cama. Ele passou 2 noites inquietas, dormindo apenas algumas horas em cada uma, enrolado em sua capa. Ele se sentia irritado e mal-humorado, em parte apenas consigo mesmo por se recusar a ir para uma estalagem, para não ser perseguido pelos Yoglings. Ele piscou os olhos turvos e esporeou Challenge ladeira abaixo. Ele estava comprometido agora. Não. Ele foi comprometido no momento em que deixou Sleet para trás em Dorian. A essa altura, os Yoglings sabiam da traição de seu líder. Sleet não permitiria que perdessem tempo procurando. Ele contaria a eles o que sabia. Gavin desejou poder se convencer de que eles ficariam surpresos, mas ele recebeu mais de uma carranca ou olhar de confusão sobre a maneira como ele falou de Elaida e das Aes Sedai. A Torre Branca não merecia sua lealdade, mas os Yoglings, ele nunca mais poderia voltar para eles. Isso o incomodava. Essa era a primeira vez que sua hesitação era revelada a um grupo grande. Ninguém sabia que ele havia ajudado Siwan a escapar, nem era de conhecimento geral que ele havia flertado com Egwene. Mas ir embora tinha sido a coisa certa a fazer. Pela primeira vez em meses, suas ações combinavam com seu coração. Salvar Egwene. Isso era algo em que ele podia acreditar. Ele se aproximou dos arredores do acampamento, mantendo o rosto impassível. Ele odiava a ideia de trabalhar com a rebelde Aes Sedai quase tanto quanto odiava abandonar seus homens. Esses rebeldes não eram melhores que Elaida. Eles foram os que apoiaram Egwene como uma Mirlin, como um alvo. Egwene. Uma mera seita. Um peão.
Se eles falhassem em sua tentativa de chegar à torre, eles próprios poderiam escapar da punição. Egwene seria executada. Gavin pensou. Salve-a de alguma forma. Então eu vou falar um pouco de bom senso para ela e levá-la para longe de todas as Aes Sedai. Talvez até mesmo falar um pouco de bom senso para Bryne. Nós todos podemos voltar para Andor, para ajudar Elaine. Ele avançou com determinação renovada, banindo um pouco de sua exaustão. Para chegar ao posto de comando, ele teve que cavalgar através dos seguidores do acampamento, que superavam em número as tropas reais. Cozinheiros para preparar a comida. Mulheres para servir a comida e lavar os pratos sujos. Motoristas de carroça para transportar a comida. Carpinteiros para consertar as carroças que transportavam a comida. Ferreiros para fazer ferraduras para os cavalos que puxavam as carroças que transportavam a comida. Mercadores para comprar a comida, intendentes para organizá-la. Comerciantes menos respeitáveis que buscavam lucrar com os soldados e seus pagamentos de batalha, e mulheres que buscavam fazer o mesmo. Meninos para levar mensagens, esperando um dia carregar uma espada eles mesmos. Era uma bagunça completa. Um conglomerado meio barracão de tendas e barracos, cada um com um tom, design e estado de abandono diferentes. Até mesmo um general capaz como Bryne só conseguia impor certa ordem aos seguidores do acampamento. Seus homens manteriam a paz, mais ou menos, mas não podiam forçar os seguidores a manter a disciplina militar. Gavin passou pelo meio de tudo isso, ignorando aqueles que o chamavam oferecendo-se para polir sua espada ou vender-lhe um pão doce. Os preços seriam baixos, este era um lugar que se alimentava de soldados, mas com seu cavalo de guerra e roupas mais finas, ele seria marcado como um oficial. Se ele comprasse de um, os outros sentiriam um cheiro de moeda, e ele poderia acabar cercado por todos que esperavam vender para ele. Ele ignorou os chamados, com os olhos voltados para frente, em direção ao próprio exército à frente. Suas tendas eram geralmente organizadas em fileiras organizadas, agrupadas por esquadrão e estandarte, embora às vezes em grupos menores. Gavin poderia ter adivinhado o layout sem vê-lo. Bryne gostava de organização, mas também acreditava fortemente em delegação. Bryne permitia que os oficiais administrassem seus acampamentos como quisessem, e isso levou a uma configuração que era menos uniforme, mas era muito melhor em se administrar. Ele foi direto para a paliçada. Os seguidores do acampamento ao redor dele não eram fáceis de ignorar, no entanto. Seus chamados para ele permaneciam no ar, junto com cheiros de comida, latrinas, cavalos e perfume barato. O acampamento não era tão lotado quanto uma cidade, mas também não era tão bem conservado. Suor misturado com fogueiras queimando, misturado com água parada, misturado com corpos sujos. Isso o fez querer segurar um lenço no rosto, embora ele se abstivesse. Isso o faria parecer um nobre mimado, torcendo o nariz para as pessoas comuns. O fedor, a confusão e os gritos não ajudaram em nada seu humor. Ele teve que cerrar os dentes para não xingar cada vendedor ambulante. Uma figura tropeçou no caminho à sua frente. Ele parou. A mulher usava uma saia marrom e uma blusa branca, suas mãos sujas. Saiam do caminho, Gavin retrucou. Sua mãe ficaria indignada ao ouvi-lo falar com tanta raiva. Bem, sua mãe estava morta agora, pelas mãos de Altor. A mulher na frente dele olhou para cima e correu de volta para fora do caminho. Ela tinha cabelos claros presos em um lenço amarelo e um corpo levemente rechonchudo. Gavin teve apenas um vislumbre de seu rosto quando ela se virou. Gavin congelou. Aquele era o rosto de uma Aes Sedai. Era inconfundível. Ele sentou-se, chocado, enquanto a mulher puxava o lenço para baixo e se afastava apressadamente. Espere, ele chamou, virando seu cavalo. Mas a mulher não parou. Ele hesitou, abaixando o braço ao ver a mulher se juntar a uma fila de lavadeiras trabalhando entre vários coxos de madeira a uma curta distância. Se ela estava fingindo ser uma mulher comum, então ela provavelmente tinha seus próprios motivos Aes Sedai, e ela não gostaria que ele a expusesse. Muito bem. Gavin forçou sua irritação para baixo. Egwene. Ele tinha que se concentrar em Egwene. Quando ele chegou à paliçada de comando, o ar melhorou consideravelmente. Um quarteto de soldados estava de guarda, alabardas seguras em seus lados, bonés de aço brilhando e combinados com couraças estampadas com as 3 estrelas de Bryne. Uma bandeira com a chama de Tar Valon tremulava ao lado do portão. Recruta? Perguntou um dos soldados enquanto Gavin se aproximava. O homem corpulento tinha uma faixa vermelha no ombro esquerdo, marcando como um sargento de guarda. Ele carregava uma espada em vez de uma alabarda. Sua couraça mal cabia em sua cintura, e seu queixo estava eriçado de pelos vermelhos.
Você terá que se encontrar com o Capitão Alda, disse o homem com um grunhido. Uma grande tenda azul a cerca de 1/4 do caminho ao redor do acampamento. Você tem seu próprio cavalo e espada. Isso lhe dará um bom pagamento. O homem apontou para um ponto distante no corpo principal do exército, fora da paliçada. Isso não daria certo. Ele podia ver a bandeira de Bryne tremulando lá dentro. Não sou um recruta, disse Gavin, virando-se para Challenge para dar uma olhada melhor nos homens. Meu nome é Gavin Traca. Preciso falar com Gareth Bryne imediatamente sobre um assunto de certa urgência. O soldado levantou uma sobrancelha. Então riu para si mesmo. Você não acredita em mim, Gavin disse categoricamente. Você deveria ir falar com o Capitão Aldan, o homem disse preguiçosamente, apontando para a tenda distante novamente. Gavin respirou fundo para se acalmar, tentando conter sua irritação. Se você apenas mandasse chamar Bryne, descobriria que... Você vai causar problemas? Perguntou o soldado, se envaidecendo. Os outros homens prepararam suas alabardas. Sem problemas, Gavin disse calmamente. Eu só preciso. Se você vai ficar em nosso acampamento, o soldado interrompeu, dando um passo à frente, você vai ter que aprender a fazer o que lhe mandam. Gavin encontrou os olhos do homem. Muito bem. Podemos fazer assim. Provavelmente será mais rápido de qualquer maneira. O sargento colocou a mão na espada. Gavin chutou seus pés para fora dos estribos e se empurrou para fora da cela. Seria muito difícil evitar matar o homem a cavalo. Ele deslizou sua lâmina para fora enquanto seus pés batiam no chão lamacento, a bainha raspando como uma respiração inalada. Gavin caiu em Oak-Shakes Itchbranches, uma forma que empunhava golpes não letais, frequentemente usada por mestres para treinar seus alunos. Também era muito eficaz contra um grande grupo, todos usando armas diferentes. Antes que o sargento tivesse sua espada livre, Gavin o atingiu, dando uma cotovelada em seu estômago logo abaixo da couraça mal ajustada. O homem grunhiu e se curvou, então Gavin o atingiu na lateral da cabeça com o punho de sua espada. O homem deveria ter pensado melhor antes de usar seu boné torto daquele jeito. Então Gavin caiu em parte imbecil para lidar com o primeiro alabardeiro. Enquanto outro dos homens gritava por socorro, a lâmina de Gavin cortou a couraça do primeiro alabardeiro com um som estridente, forçando o homem a recuar. Gavin terminou varrendo os pés do homem debaixo dele, então caiu em Twist in the Wind para bloquear um par de golpes dos outros dois homens. Foi uma pena, mas ele teve que recorrer a golpes nas coxas dos dois alabardeiros em pé. Ele teria preferido evitar feri-los, mas as lutas, mesmo uma como essa, contra oponentes muito menos habilidosos, se tornavam imprevisíveis quanto mais duravam. Era preciso controlar o campo de batalha rápida e profundamente, e isso significava derrubar os dois soldados, segurando suas coxas sangrando. O sargento estava inconsciente devido à pancada na cabeça, mas o primeiro alabardeiro estava se levantando trêmulo. Gavin chutou a alabarda do homem para o lado, então colocou uma bota em seu rosto, derrubando-o para trás e sangrando seu nariz. Challenge relinchou por trás, bufando e batendo os pés no chão. O cavalo de guerra sentiu uma luta, mas era bem treinado. Ele sabia que quando suas rédeas fossem abaixadas, ele deveria permanecer parado. Gavin limpou sua lâmina na perna da calça, então a deslizou de volta para sua bainha, os soldados feridos gemendo no chão. Ele deu um tapinha no nariz de Challenge e pegou as rédeas novamente. Atrás de Gavin, os seguidores do acampamento próximo recuaram, então correram. Um grupo de soldados de dentro da paliçada se aproximou com arcos em punho. Isso não foi bom. Gavin se virou para encará-los, puxando sua espada ainda embainhada do cinto e jogando-a no chão na frente dos homens. Estou desarmado, ele disse sobre os sons dos feridos. E nenhum desses 4 morrerá hoje. Vá e diga ao seu general que o mestre da lâmina solitário acabou de derrubar um esquadrão de seus guardas em menos de 10 batimentos cardíacos. Sou um antigo aluno dele. Ele vai querer me ver. Um dos homens correu para pegar a espada caída de Gavin, enquanto outro sinalizava para um corredor. Os outros mantiveram seus arcos erguidos. Um dos alabardeiros caídos começou a rastejar para longe. Gavin virou Challenge em um ângulo, se preparando para se abaixar atrás do cavalo se os soldados se movessem para sacar. Ele preferiria que não chegasse a isso, mas dos dois, Challenge tinha muito mais probabilidade de sobreviver a algumas flechas de arco curto do que Gavin. Vários soldados arriscaram-se a vir à frente para ajudar os amigos caídos. O corpulento sargento da guarda estava se mexendo, e ele se sentou, xingando baixinho. Gavin não fez nenhum movimento ameaçador. Talvez tenha sido um erro lutar contra os homens, mas ele já havia perdido tempo demais.
Egwene poderia estar morta agora. Quando um homem como aquele sargento tentava afirmar sua autoridade, você realmente só tinha duas opções. Você poderia falar seu caminho através das fileiras da burocracia, convencendo cada soldado a cada passo do caminho que você era importante. Ou você poderia fazer uma perturbação. A segunda era mais rápida, e o acampamento obviamente tinha apoio Aes Sedai suficiente para curar alguns soldados feridos. Por fim, um pequeno grupo de homens saiu de dentro da paliçada. Seus uniformes eram elegantes, suas posturas perigosas, seus rostos desgastados. À frente deles vinha um homem de rosto quadrado, têmporas grisalhas e uma constituição forte e atarracada. Gavin sorriu. O próprio Bryne. A aposta tinha funcionado. O capitão-general examinou Gavin, então passou para uma rápida inspeção de seus soldados caídos. Por fim, ele balançou a cabeça. Abaixem-se, ele disse a seus homens. Sargento Cordes. O atarracado sargento se levantou. Senhor. Bryne olhou de relance para Gavin. Da próxima vez que um homem vier ao portão alegando ser nobre e perguntando por mim, mande chamar um oficial. Imediatamente. Não me importa se o homem tem 2 meses de barba por fazer e cheira a cerveja barata. Entendido. Sim, senhor, disse o sargento, corando. Entendido, senhor. Leve seus homens para a enfermaria, sargento, disse Bryne, ainda olhando para Gavin. Você, venha comigo. Gavin cerrou o maxilar. Ele não recebia tal endereço de Gareth Bryne desde antes de começar a se barbear. Ainda assim, ele não podia realmente esperar que o homem ficasse satisfeito. Logo dentro da paliçada, Gavin avistou um garoto que provavelmente era um cavalariço ou mensageiro. Ele entregou o desafio ao jovem de olhos arregalados, instruindo-o a cuidar do cavalo. Então Gavin recuperou sua espada do homem que a segurava e correu atrás de Bryne. Gareth, disse Gavin, alcançando-o, eu. Segure a língua, rapaz, Bryne disse, sem se virar para ele. Ainda não decidi o que vou fazer com você. Gavin fechou a boca de repente. Isso foi desnecessário. Gavin ainda era irmão da legítima rainha de Andor, e seria o primeiro príncipe da espada caso Elaine assumisse e mantivesse o trono. Bryne deveria mostrar respeito a ele. Mas Bryne podia ser teimoso como um javali. Gavin segurou a língua. Eles chegaram a uma tenda alta e pontiaguda com 2 guardas na frente. Bryne se abaixou para dentro e Gavin o seguiu. O interior estava limpo e arrumado, mais do que Gavin esperava. A mesa estava cheia de mapas enrolados e folhas de papel organizadas, e os paletes no canto estavam enrolados cuidadosamente, cobertores dobrados em ângulos agudos. Bryne estava obviamente contando com alguém meticuloso para arrumar para ele. Bryne cruzou as mãos atrás das costas, o peitoral refletindo o rosto de Gavin enquanto ele se virava. Tudo bem. Explique o que você está fazendo aqui. Gavin se recompôs. General, ele disse, acho que você se enganou. Não sou mais seu aluno. Eu sei, Bryne disse secamente. O garoto treinado nunca teria feito uma brincadeira infantil como essa para chamar minha atenção. O sargento da guarda era beligerante, e eu não tinha paciência para a postura de um tolo. Esse parecia o melhor caminho. A melhor maneira de quê? Bryne perguntou. Me indignar. Olha, disse Gavin, talvez eu tenha sido precipitado, mas tenho uma tarefa importante. Você precisa me ouvir. E se eu não fizer isso? Bryne perguntou. Se eu, em vez disso, expulsar você do meu acampamento por ser um príncipe mimado com muito orgulho e pouco senso? Gavin franziu a testa. Tenha cuidado, Gareth. Aprendi muito desde a última vez que nos encontramos. Acho que você verá que sua espada não pode mais derrotar a minha tão facilmente quanto antes. Não tenho dúvidas disso, disse Bryne. Light, garoto. Você sempre foi talentoso. Mas acha que só porque é habilidoso com a espada, suas palavras têm mais peso? Eu deveria ouvir porque você vai me matar se eu não ouvir? Achei que tinha te ensinado muito melhor do que isso. Bryne envelhecera desde que Gavin o vira pela última vez. Mas essa idade não o curvava, ela repousava confortavelmente sobre seus ombros. Mais alguns traços de branco em suas têmporas, mais algumas rugas ao redor dos olhos, mas forte e magro o suficiente no corpo para parecer anos mais jovem do que era. Não se podia olhar para Gareth Bryne e ver nada além de um homem em, certamente não passado, seu auge. Gavin olhou nos olhos do general, tentando evitar que a raiva fervesse. Bryne sustentou seu olhar, calmo. Sólido.
Como um general deveria ser. Como Gavin deveria ser. Gavin desviou o olhar, sentindo-se repentinamente envergonhado de si mesmo. Luz, ele sussurrou, soltando sua espada e levando uma mão à cabeça. De repente, ele se sentiu muito, muito cansado. Sinto muito, Garrett. Você está certo. Eu fui um tolo. Bryne resmungou. É bom ouvir você dizer isso. Eu estava começando a me perguntar o que tinha acontecido com você. Gavin suspirou, enxugando a testa, desejando algo fresco para beber. Sua raiva se dissipou, e ele se sentiu exausto. Foi um ano difícil, ele disse, e eu me esforcei demais para chegar aqui. Estou no limite da minha mente. Você não é o único, rapaz, disse Bryne. Ele respirou fundo e caminhou até uma pequena mesa de serviço, serviu uma xícara de algo para Gavin. Era apenas chá quente, mas Gavin aceitou com gratidão e tomou um gole. Estes são tempos para testar os homens, disse Bryne, servindo-se de uma xícara. Ele tomou um gole e fez uma careta. O quê? Gavin perguntou, olhando para sua xícara. Não é nada. Eu desprezo essa coisa. Então por que beber? Gavin perguntou. É suposto melhorar a minha saúde, Bryne resmungou. Antes que Gavin pudesse perguntar mais, o grande general continuou. Então você vai me fazer jogá-lo no tronco antes de me dizer por que decidiu lutar para chegar ao meu posto de comando. Gavin deu um passo à frente. Garrett. É Egwene. Eles a pegaram. A Aes Sedai da Torre Branca. Gavin assentiu com urgência. Eu sei. Bryne tomou outro gole e fez outra careta. Temos que ir atrás dela. Gavin disse. Vim pedir sua ajuda. Pretendo organizar um resgate. Bryne bufou suavemente. Um resgate? E como você pretende entrar na Torre Branca? Nem os Aiel conseguiram invadir aquela cidade. Eles não queriam, disse Gavin. Mas eu não preciso tomar a cidade, eu só preciso infiltrar uma pequena força, e então tirar uma pessoa. Toda rocha tem suas rachaduras. Eu vou encontrar um jeito. Bryne colocou sua xícara de lado. Ele olhou para Gavin, rosto firme e envelhecido, um ícone de nobreza. Mas me diga uma coisa, rapaz. Como você vai fazer com que ela saia com você? Gavin começou. Ora, ela ficará feliz em vir. Por que não viria? Porque ela nos proibiu de resgatá-la, Bryne disse, juntando as mãos atrás das costas novamente. Ou pelo menos foi o que consegui entender. As Aes Sedai me contam pouco. Alguém poderia pensar que elas seriam mais confiantes em relação a um homem de quem dependem para comandar esse cerco delas. De qualquer forma, a Mirlin pode se comunicar com elas de alguma forma, e ela os instruiu a deixá-la em paz. O quê? Isso foi ridículo. Obviamente, as Aes Sedai no acampamento estavam falsificando os fatos. Bryne, ela está presa. As Aes Sedai que ouvi falando disseram que ela está sendo espancada diariamente. Elas vão executá-la. Não sei, disse Bryne. Ela está com eles há semanas e ainda não a mataram. Eles vão matá-la, disse Gavin com urgência. Você sabe que vão. Talvez você exiba um inimigo caído diante de seus soldados por um tempo, mas eventualmente você tem que montar sua cabeça em uma lança para que eles saibam que ele está morto e enterrado. Você sabe que estou certo. Bryne olhou, então assentiu. Talvez eu saiba. Mas ainda não há nada que eu possa fazer. Estou preso por juramentos, Gavin. Não posso fazer nada menos que aquela garota me instrua. Você a deixaria morrer? Se é isso que preciso para manter meu juramento, então sim. Se Bryne estivesse bem preso por juramento, ele preferiria ouvir uma Aes Sedai contar uma mentira do que ver Garrett Bryne quebrar sua palavra. Mas Egwene. Tinha que haver algo que ele pudesse fazer. Vou tentar conseguir uma audiência com algumas das Aes Sedai que sirvo, disse Bryne. Talvez elas possam fazer alguma coisa. Se você as persuadir de que um resgate é necessário, e que a Mirlin iria querer, então veremos. Gavin assentiu. Pelo menos era alguma coisa. Obrigado. Bryne acenou indiferentemente. Embora eu devesse vê-lo no tronco. Por ferir 3 dos meus homens, se nada mais. Mande uma Aes Sedai curá-las, disse Gavin. Pelo que ouvi, não lhe faltam irmãs para intimidá-la. Bah, disse Bryne. Eu raramente consigo fazer com que eles curem alguém, a menos que a vida do soldado esteja ameaçada. Um homem caiu feio enquanto cavalgava outro dia, e me disseram que a cura só o ensinaria a ser imprudente.
A dor é sua própria lição, disse a maldita mulher. Talvez da próxima vez ele não ache adequado fazer esporte para os amigos enquanto cavalga. Gavin fez uma careta. Mas certamente eles farão uma exceção para aqueles homens. Afinal, um inimigo fez o ferimento. Veremos, disse Bryne. As irmãs raramente visitam os soldados. Elas têm seus próprios negócios para cuidar. Há um no acampamento externo agora, disse Gavin distraidamente, olhando por cima do ombro. Menina mais nova. Cabelo escuro, sem o rosto sem idade. Não, essa era uma Aes Sedai. Eu podia dizer por causa do rosto. Ela era meio gordinha, com cabelos mais claros. Provavelmente só estava procurando por guardiões, Bryne disse, suspirando. Eles fazem isso. Eu não acho, Gavin disse, olhando por cima do ombro. Ela estava escondida entre as lavadeiras. Enquanto ele pensava sobre isso, ele percebeu que ela poderia muito bem ser uma espiã para os leais à Torre Branca. A carranca de Bryne se aprofundou. Talvez ele tivesse os mesmos pensamentos. Mostre-me, ele disse, caminhando em direção às abas da tenda. Ele a jogou de lado, caminhando de volta para a luz da manhã, Gavin o seguindo. Você nunca explicou o que está fazendo aqui, Gavin, disse Bryne enquanto caminhavam pelo acampamento organizado, com soldados saudando o general quando ele passava. Eu te disse, Gavin disse, a mão descansando confortavelmente no punho da espada. Eu vou encontrar uma maneira de tirar Egwene daquela armadilha mortal. Eu não quis dizer o que você está fazendo no meu acampamento. Eu quis dizer porque você estava na área em primeiro lugar. Porque você não está de volta em Caemlyn, ajudando sua irmã. Você tem notícias de Elayne, Gavin disse, parando. Luz. Ele deveria ter perguntado antes. Ele realmente estava cansado. Ouvi dizer que ela estava no seu acampamento mais cedo. Ela voltou para Caemlyn. Ela está segura? Ela não está conosco há muito tempo, disse Bryne. Mas ela parece estar bem. Ele parou, olhando para Gavin. Quer dizer que você não sabe. O que? Bem, rumores não são confiáveis, disse Bryne. Mas confirmei muitos deles com as Aes Sedai, que têm viajado para Caemlyn para ouvir notícias. Sua irmã detém o trono do leão. Parece que ela desfez boa parte da bagunça que sua mãe deixou para ela. Gavin respirou fundo. Graças à luz, ele pensou, fechando os olhos. Elayne vivia. Elayne segurava o trono. Ele abriu os olhos, e o céu nublado pareceu um pouco mais brilhante. Ele continuou andando, Bryne acompanhando o passo ao lado dele. Você realmente não sabia, disse Bryne. Onde você estava, rapaz? Você é o primeiro príncipe da espada agora, ou será quando retornar a Caemlyn. Seu lugar é ao lado de sua irmã. Egwene primeiro. Você fez um juramento, Bryne disse severamente. Diante de mim. Você esqueceu. Não, disse Gavin. Mas se Elayne tem o trono, então ela está segura por enquanto. Vou pegar Egwene e rebocá-la de volta para Caemlyn, onde posso ficar de olho nela. Onde posso ficar de olho nas duas. Bryne bufou. Acho que gostaria de assistir você tentando essa primeira parte, ele observou. Mas, independentemente disso, por que você não estava lá quando Elayne estava tentando tomar o trono? O que você tem feito que é mais importante do que isso? Eu fiquei enredado, disse Gavin, olhando para frente. Enredados? Bryne perguntou. Você estava na Torre Branca quando tudo isso, ele interrompeu, ficando em silêncio. Os dois caminharam lado a lado por um momento. Onde você ouviu irmãs falando sobre a captura de Egwene? Bryne perguntou. Como você sabe que ela está sendo punida? Gavin não disse nada. Sangue e cinzas sangrentas. Bryne exclamou. O general raramente xingava. Eu sabia que a pessoa que liderava aqueles ataques contra mim era muito bem informada. E aqui estava eu, procurando um vazamento entre meus oficiais. Não importa agora. Eu vou julgar isso, disse Bryne. Você tem matado meus homens. Liderando ataques contra mim. Liderando ataques contra os rebeldes, disse Gavin, virando os olhos duros para Bryne. Você pode me culpar por forçar meu caminho para seu acampamento, mas você honestamente espera que eu me sinta culpado por ajudar a Torre Branca contra a força que a sitia? Bryne ficou em silêncio. Então ele assentiu brevemente. Muito bem. Mas isso faz de você um comandante inimigo. Não mais, disse Gavin. Eu deixei esse comando. Mas
Eu os ajudei, disse Gavin. Não faço mais isso. Nada que eu veja aqui retornará aos seus inimigos, Bryne. Juro pela luz. Bryne não respondeu imediatamente. Eles passaram por tendas, provavelmente para os altos oficiais, aproximando-se do muro da paliçada. Muito bem, disse Bryne. Posso confiar que você não mudou o suficiente para quebrar sua palavra. Eu não me voltaria contra esse juramento, disse Gavin duramente. Como você pode pensar que eu faria isso? Eu tive experiência com renúncias inesperadas de juramentos ultimamente, disse Bryne. Eu disse que acredito em você, rapaz. E acredito. Mas você ainda não explicou por que não retornou a Caemlyn. Egwene estava com a Aes Sedai, disse Gavin. Até onde eu sabia, Elaine também estava. Este parecia um bom lugar para estar, embora eu não tivesse certeza se gostava da autoridade de Elaida. E o que Egwene significa para você? Bryne perguntou suavemente. Gavin encontrou seus olhos. Eu não sei, ele admitiu. Eu queria saber. Estranhamente, Bryne riu. Entendo. E eu entendo. Venha, vamos encontrar essa Aes Sedai que você acha que viu. Eu a vi, Gareth, disse Gavin, acenando para os guardas enquanto eles passavam pelos portões. Os homens saudaram Bryne, mas observaram Gavin como fariam com uma lança negra. Como deveriam. Veremos o que encontramos, disse Bryne. De qualquer forma, assim que eu conseguir uma reunião com as líderes das Aes Sedai, quero sua palavra de que você voltará para Caemlyn. Deixe Egwene conosco. Você precisa ajudar Elaine. É seu lugar em Andor. Eu poderia dizer o mesmo de você. Gavin examinou o acampamento cheio de seguidores. Onde a mulher estava? Você poderia, Bryne disse rispidamente. Mas não seria verdade. Sua mãe cuidou disso. Gavin olhou para ele. Ela me colocou para pastar, Gavin. Me baniu e me ameaçou de morte. Impossível. Bryne parecia sombria. Eu me senti da mesma forma. Mas é verdade, no entanto. As coisas que ela disse, elas doeram, Gavin. Isso elas realmente doeram. Foi tudo o que Bryne disse, mas, vindo dele, falava muito. Gavin nunca tinha ouvido o homem oferecer uma palavra de descontentamento sobre sua posição ou suas ordens. Ele tinha sido leal a Morgase, leal com o tipo de firmeza que um governante só poderia esperar. Gavin nunca tinha conhecido um homem mais seguro, ou um homem menos propenso a reclamar. Deve ter sido parte de algum esquema, disse Gavin. Você conhece a mãe. Se ela te machucou, havia um motivo. Bryne balançou a cabeça. Nenhuma razão além do amor tolo por aquela almofadinha Gaebril. Ela quase deixou sua cabeça nublada arruinar Andor. Ela nunca faria isso. Gavin retrucou. Gareth, você, mais do que ninguém, deveria saber disso. Eu deveria, Bryne disse, abaixando a voz. E eu queria saber. Ela tinha outro motivo, Gavin disse teimosamente. Ele sentiu o calor da raiva subir dentro dele novamente. Ao redor deles, mascates olharam para os dois, mas não disseram nada. Eles provavelmente sabiam que não deveriam se aproximar de Bryne. Mas agora nunca saberemos. Não agora que ela está morta. Maldito Altor! O dia não pode chegar cedo o suficiente quando eu puder atravessá-lo. Bryne olhou para Gavin bruscamente. Altor salvou Andor, filho. Ou o mais próximo disso que um homem poderia. Como você pode dizer isso? Gavin disse, puxando sua mão. Como você pode falar bem daquele monstro? Ele matou minha mãe. Não sei se acredito nesses rumores ou não, Bryne disse, esfregando o queixo. Mas se eu acredito, rapaz, então talvez ele tenha feito um favor a Andor. Você não sabe o quão ruim ficou, lá no final. Não acredito que estou ouvindo isso, disse Gavin, abaixando a mão para a espada. Não vou ouvir o nome dela ser manchado desse jeito, Bryne. Estou falando sério. Bryne olhou-o diretamente nos olhos. Seu olhar era tão sólido, como olhos esculpidos em granito. Eu sempre falarei a verdade, Gavin. Não importa quem me desafie sobre isso. É difícil ouvir. Bem, era mais difícil viver. Não adianta nada espalhar reclamações. Mas o filho dela precisa saber. No fim, Gavin, sua mãe se voltou contra Andor ao abraçar Gaebril. Ela precisava ser removida. Se Altor fez isso por nós, então precisamos agradecê-lo. Gavin balançou a cabeça, raiva e choque lutando entre si.
Este era Gareth Bryne. Estas não são as palavras de um amante rejeitado, disse Bryne, com o rosto firme, como se estivesse afastando as emoções. Ele falou suavemente enquanto ele e Gavin caminhavam, os seguidores do acampamento dando-lhes um amplo espaço. Eu posso aceitar que uma mulher possa perder afeição por um homem e concedê-la a outro. Sim, Morgase, a mulher, eu posso perdoar. Mas Morgase, a rainha, ela deu o reino para aquela cobra. Ela enviou seus aliados para serem espancados e presos. Ela não estava bem em sua mente. Às vezes, quando o braço de um soldado infecciona, ele precisa ser cortado para salvar a vida do homem. Estou satisfeito com o sucesso de Elaine, e é uma ferida dizer essas palavras. Mas você tem que enterrar esse ódio por Autor. Ele não era o problema. Sua mãe era. Gavin manteve os dentes cerrados. Nunca, ele pensou. Nunca perdoarei Autor. Não por isso. Eu posso ver a intenção por trás desse olhar, disse Bryne. Mais uma razão para te levar de volta para Andor. Você verá. Se não confia em mim, pergunte à sua irmã. Veja o que ela diz sobre isso. Gavin assentiu bruscamente. Chega disso. À frente, ele notou o lugar onde tinha visto a mulher. Ele olhou para as filas distantes de lavadeiras, então se virou e caminhou em direção a elas, passando entre dois mercadores com currais pungentes cheios de galinhas, vendendo ovos. Por aqui, ele disse, talvez bruscamente demais. Ele não olhou para ver se Bryne o seguia. Logo o general o alcançou, parecendo descontente, mas ele manteve a paz. Eles caminharam por um caminho lotado e sinuoso entre pessoas em tons de marrom e cinza opaco, e logo chegaram à fila de mulheres ajoelhadas diante de dois longos coxos de madeira com água fluindo lentamente. Homens estavam na extremidade mais distante, despejando água nos coxos, e a fila de mulheres lavava as roupas no coxo com sabão, depois as enxaguava no coxo mais limpo. Não é de se admirar que o chão estivesse tão molhado. Pelo menos ali cheirava sabão e limpeza. As mulheres tinham as mangas arregaçadas até a parte superior dos braços, e a maioria delas conversava preguiçosamente enquanto trabalhavam, esfregando as roupas contra as tábuas nas calhas. Elas estavam todas vestidas com aquelas mesmas saias marrons que ele tinha visto na Aes Sedai. Gavin descansou a mão preguiçosamente em seu punho, inspecionando as mulheres por trás. Qual delas? Bryne perguntou. Só um momento, disse Gavin. Havia dezenas de mulheres. Ele realmente tinha visto o que pensava. Por que uma Aes Sedai estaria neste acampamento, de todos os lugares? Certamente Elaida não enviaria uma Aes Sedai para espionar. Seus rostos as tornavam fáceis demais de reconhecer. Claro, se eles eram tão fáceis de reconhecer, por que ele não conseguia identificá-la agora? E então ele a viu. Ela era uma das únicas mulheres que não estava conversando com as pessoas ao seu redor. Ela se ajoelhou com a cabeça baixa, o lenço amarelo amarrado em volta da cabeça, protegendo seu rosto, algumas mechas de cabelo claro saindo por baixo do pano. Sua postura era tão subserviente que ele quase não a viu, mas o formato do seu corpo se destacou. Ela era gordinha, e aquele lenço era o único amarelo na fila. Gavin caminhou pela fila de mulheres trabalhadoras, várias das quais se levantaram, mãos na cintura enquanto explicavam em termos inequívocos que soldados com seus pés grandes e cotovelos desajeitados deveriam ficar fora do caminho das mulheres no trabalho. Gavin as ignorou, pressionando até ficar ao lado do lenço amarelo. Isso é loucura, Gavin pensou. Nunca em toda a história houve uma Aes Sedai que pudesse se forçar a adotar esse tipo de postura. Bryne se aproximou dele. Gavin se abaixou, tentando dar uma olhada no rosto da mulher. Ela se curvou ainda mais, esfregando mais furiosamente a camisa na gamela diante dela. Mulher, disse Gavin. Posso ver seu rosto? Ela não respondeu. Gavin olhou para Bryne. Hesitante, o general se abaixou e empurrou para trás o lenço da mulher gorducha. O rosto por baixo era distintamente Aes Sedai, com aquela qualidade inconfundível e sem idade. Ela não olhou para cima. Ela apenas continuou trabalhando. Eu disse que não daria certo, disse uma mulher robusta por perto. A mulher se levantou e caminhou pela fila, usando um vestido verde e marrom, tipo tenda. Minha senhora, eu disse a ela, você pode fazer o que quiser, eu não sou de recusar alguém como você, mas alguém vai notar você. Você é responsável pelas lavadeiras, disse Bryne. A mulher grande assentiu firmemente, seus cachos vermelhos balançando. De fato, estou, general. Ela se virou para Aes Sedai, fazendo uma reverência. Lady Tagren, eu avisei. A luz me queimou, mas eu avisei. Sinto muito. A mulher chamada Tagren abaixou a cabeça.
Aquilo eram lágrimas em suas bochechas. Isso era mesmo possível? O que estava acontecendo? Minha senhora, Bryne disse, agachando-se ao lado dela. Você é uma Aes Sedai? Se for, e me ordenar que vá embora, farei isso sem questionar. Uma boa maneira de abordar isso. Se ela realmente fosse uma Aes Sedai, ela não poderia mentir. Eu não sou uma Aes Sedai, a mulher sussurrou. Bryne olhou para Gavin, franzindo a testa. O que significava se ela dissesse isso? Uma Aes Sedai não conseguia mentir. Então, a mulher disse suavemente, meu nome é Shemerin. Eu já fui uma Aes Sedai. Mas não mais. Não desde. Ela olhou para baixo novamente. Por favor, apenas me deixe trabalhar na minha vergonha. Eu vou, Bryne disse. Então ele hesitou. Mas eu preciso que você fale com algumas irmãs do acampamento primeiro. Elas vão querer meus ouvidos se eu não trouxer você para falar com elas. A mulher, Shemerin, suspirou, mas se levantou. Vamos lá, Bryne disse a Gavin. Não tenho dúvidas de que eles também vão querer falar com você. É melhor acabar logo com isso.